Bom dia, irmãos. Graça e paz. Mais um dia o Senhor nos deu a oportunidade de desfrutar da sua palavra através da escola bíblica. Então que nós possamos aproveitar este momento que o Senhor tem nos dado, né? Vamos orar hoje nós vamos desfrutar de um tema, uma igreja profética, baseado no livro de Amós, capítulo 5, versículos 10 ao 15. Amém? Amém. Vamos orar então, pedindo ao Senhor para nos abençoar nesta manhã. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos guardado. Senhor, muito obrigado, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e que o Senhor possa nesta manhã abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Pai, que a Tua palavra possa entrar para dentro de nós e mudar a nossa constituição, ó Pai. Que nós possamos melhorar como pessoas, como irmão, como esposo, melhorar como um cristão na sociedade, depois dessa palavra. Senhor, nos ajuda, Pai, a realmente colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesta manhã abençoada? Amém. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que você tenha uma manhã abençoada. Eu quero te convidar a louvar esse Deus maravilhoso nessa manhã. A palavra do Senhor fala no livro de Mateus, capítulo 5, fala que o sol, ele nasce para os bons e para os maus. Assim como a chuva, ela também vem sobre os salvos e sobre os ímpios. Mas a palavra fala no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, o sol ele pode até nascer para todos, mas a sombra, somente haverá sombra para quem está escondido debaixo das asas do Altíssimo. Então eu quero que você, nesta manhã, em nome de Jesus, encontre esse lugar secreto, que é debaixo das asas do Senhor, para que você possa achar um refúgio para você em a fortaleza que é o Senhor. Vamos louvar o Senhor? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo a tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos meus pés me rendo,
Glória a Deus, que você possa encontrar esse lugar secreto junto ao Senhor, porque ali é o nosso descanso, é o nosso refúgio, a nossa segurança, a nossa fortaleza. Ali nós encontramos paz. Que você tenha um ótimo estudo da Palavra de Deus e um dia abençoado na presença dEle. Graças a Deus por esse louvor. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Palavra de Deus lá no livro do profeta Amós, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 10 ao versos 15. Assim diz a Palavra de Deus: Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará. Então, silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Amém. Graças a Deus. Então, nosso tema hoje é uma igreja profética, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo crê, anuncia, cultua, serve, educa e concilia. São os temas das nossas últimas aulas, né? Além de tudo isso, ou por conta dessas características, ela também precisa ser ética e profética. Inserida em uma sociedade cheia de corrupção, a igreja precisa se cuidar para não se deixar contaminar. Ou seja, a igreja precisa fazer o quê? Ela precisa estar blindada pela palavra de Deus, blindada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o ambiente, esta igreja, ele não pode contaminar o ambiente igreja. E como que o ambiente igreja é contaminado? Através de nós. Se eu sou contaminado lá fora, se eu não tenho uma vida de relacionamento com Deus, o mundo me contamina e eu, como faço parte da igreja, eu sou a igreja, eu quero trazer isso para dentro da comunidade de fé. Então isso é perigoso, né? Então aonde que começa a contaminação na igreja? Através de mim, né? Ah, a igreja hoje está assim. Não, a igreja hoje está assim, não. Eu estou assim, estou fazendo a igreja ficar assim, né? Foi o que aconteceu no tempo de Amós. Precisa também se manter como uma voz que denuncia as injustiças e anuncia o Evangelho de Cristo, mensagem que traz esperança, salvação e reconciliação para a humanidade. Então, qual que é a nossa função? Levar o Evangelho, as boas novas às pessoas, né? Uma mensagem que traz esperança. Nós precisamos levar uma palavra de esperança para as pessoas, só que não pode ser só de esperança, ela tem que ser de salvação, levar para ela que Cristo é o único caminho para a salvação, né? E também de reconciliação. Reconciliação o quê? Com Deus, né? Por quê? Porque foi aberto um vivo e novo caminho. A nova aliança foi dada para nós. E nós precisamos levar isso para esse mundo aí fora corrupto, né? A partir da experiência do profeta Amós, vamos destacar quais caminhos e cuidados a igreja precisa levar em consideração para exercer seu chamado profético. Amós era natural de Tecoa, está lá em Amós 1:1, pequena vila do reino de Judá, próxima a Jerusalém. Embora fosse do reino do sul, ele exerceu seu ministério profético no reino do norte, em meados do ano 750 a.C., durante o reinado de Jeroboão II. O profeta destacou-se por sua atuação destemida e fiel aos princípios divinos, cuja missão era denunciar as injustiças promovidas pela liderança política de sua época. Parece até que nós estamos vivendo naquela época, né? A gente vê, na hora que eu estava lendo aqui o livro de Amós, a gente vê a mesma coisa. Será que era mensagem dos políticos? Se pegar essa mensagem hoje e ler nos dias de hoje, a gente vai estar falando da realidade hoje, né? Mas uma coisa que
que o profeta destacou aqui, ó, por sua atuação destemida e fiel aos princípios de Deus. Então nós não podemos nem temer e precisamos ser fiel aos princípios de Deus. Nós precisamos ser fiéis. Às vezes tem pessoas que dizem, né, que eu não vou seguir a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita Não sei não sei quantos atrás, hoje já não é mais assim. Mas não é que você prova assim, a prova está aí. O princípio do homem, os conceitos dele errados, é o mesmo hoje. Mesmo hoje. Porque é o mesmo homem, é o mesmo pecado. O homem sem Deus, ele é isso aqui. Essa matéria aí danosa. Em todo o livro de Amós se destaca a grande desigualdade entre as pessoas ricas e pobres. Hoje não acontece não. Essa foi só aquela época, né? Só aquela época. E ao mesmo tempo em que a impunidade aumentava. Também, graças a Deus, não acontece mais. Cresciam as manifestações religiosas, com pessoas se dirigindo aos santuários da época, como Betel e Gilgal, para celebrações festivas. Amós vivenciou grandes transformações sociais que afetaram a vida pública e religiosa da época. Quando eu li isso aqui, eu estava pensando na pandemia. A pandemia, com certeza, a igreja não vai ser mais a mesma depois da pandemia. Essa pandemia ela veio mostrar muita coisa para nós, tanto no âmbito como sociedade, como família, né? Como também como igreja. Né? Então nós precisamos estar atentos, assim como Amós esteve atento às transformações daquela época, nós precisamos estar atentos às transformações. Nós não sabemos quanto tempo. O ano passado, quando começamos com a escola bíblica online, na minha forma de ver, eu pensava que ela ia durar em 3, 4 meses. Na vez que vem já volta normal. Já vai fazer um ano. Né? E não sabemos quanto tempo, porque a vacinação está aí. Mas precisamos usar máscara, não se sabe por quanto tempo. Né? Então, uma coisa que é interessante a gente ver é sempre que Deus está no controle de tudo. Sim. Não sei se vocês lembram, ano passado, no carnaval do ano passado, o que mais se destacou naqueles reportagens que dava, deve ser até capa de jornal, esse negócio, a figura de uma pessoa com figurante de demônio arrastando Jesus pela avenida. Sim. Aí não, é interessante, Deus não precisa de ninguém que o defenda, não, assim, de acontecer, porque ele não precisou que os evangélicos, os cristãos se levantassem com uma espada na mão e saíssem degladiando, olha, isso é um absurdo, não sei. Simplesmente, ele pegou a coisa mais minúscula do mundo, invisível, colocou um freio e falou assim, ó, eu ainda estou aqui. Eu sou Deus, estou no controle. Amém. E nós temos que crer nisso, né? Amém. O povo estava cada vez mais pobre e debaixo de opressão. Isso não acontece hoje, né? Também. Né? A injustiça era evidente. O suborno nos tribunais era comum. A opressão às pessoas pobres não causava incômodo. O comércio era fraudulento. A prostituição era vista como normal. Algumas esposas, com suas exigências e ambições, levavam seus maridos a cometer injustiças para satisfazerem suas vontades. A idolatria era tolerada. E o que era pior, os religiosos continuavam fazendo seus cultos, mantendo seus olhos fechados para toda essa impunidade e queriam a bênção do Senhor. Né? Diante dessa inércia, Deus não ouviria a oração dessas pessoas, nem receberia seus sacrifícios, que é o capítulo 5, versículo 5, né? Olha o que ele fala. Porém não buscais a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Né? A profecia, assim, segundo a profecia de Amós, era a resposta divina à situação das pessoas empobrecidas e a denúncia do sistema religioso que não se preocupava com quem sofria toda sorte de injustiça, tendo uma atuação infrutífera e nada agradável a Deus. Irmãos, olha só, a igreja não pode ter essa situação infrutífera. O que não é igreja infrutífera? É que não ganha almas, não gera vida. Né? Então nós precisamos tomar cuidado para hoje, porque como se diz, a situação está igual. Tudo que nós falamos aqui está acontecendo hoje.
Mas será que nós vamos cometer o mesmo erro como igreja? Isso é característica exatamente do afastamento de Deus. De Deus. E hoje, se você vê assim, afastamento de Deus Causa mesmo. causa as mesmas. Né? Só que nós não podemos repetir o mesmo erro, né? Isso aí está para o ensinamento, né? Para a gente não. A igreja, nós hoje não podemos ter uma atuação infrutífera e nada agradável ao Senhor. Nós precisamos ser pessoas que guerreiam com a oração, pessoas que ensinam a palavra da verdade para as pessoas que estão sofrendo. Oportunidade o Senhor nos dá toda hora de falar. Eu fico pensando, eu gosto muito lá do livro de Josué, lá no capítulo 1, né? Medite nessa palavra dia e noite, para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Se a gente não meditar na palavra do Senhor dia e noite e seguir o que ela nos manda, a tendência é nós cometermos os mesmos erros e os mesmos problemas sempre que continuarem, né? Sim. Amém? Amém. Então que nós possamos realmente mudar a nossa situação, né? O mundo continua a mesma situação da época de Amós, mas nós como igreja nós precisamos reverter isso aí. Nós também né? temos que ter atitude de Amós Tem também. que ter atitude de Amós, falar a verdade. Amém. Amém. Vamos continuar então, né? Esse tema na igreja profética, né? Amém. Quando nós falamos de profecia, né? Nós temos que entender bem o seguinte, né? A profecia que se refere aqui a Amós, ela vamos assim, traduzindo, né? Ao pé da letra, é falar o que Deus Manda. muitas vezes assim, hoje nós estamos acostumados a profetada, né? E a pessoa fala o que ela quer, Ouvir. né? No momento assim de coisa, e a pessoa, né, fala em nome de Deus ainda, né? Então assim, nós como igreja nós temos que profetizar, né? Profetizar a bênção é uma coisa, né? Mas aqui está falando da profecia quando Deus manda você falar algo e você vai e fala, né? Porque quando ele manda falar, ele assina embaixo, você só é o porta-voz. Você não tem que se preocupar em, será que vai dar certo, se não vai? Né? Então, assim, o capítulo 5 tem como tema principal, porque a nação. Tá? Então, hoje nós temos que ver isso, nessa passagem, como vendo a nossa nação aqui. Né? Brasil, né? Estado de Minas, Brasil, a nação. Né? É um lamento e apelo para que o povo mudasse de atitude. E hoje é exatamente isso, né? As pessoas, um pouco das pessoas tem de tudo e muitas pessoas não tem nada. Então isso é o quê? É uma injustiça, né? E aqui em Amós, como nós vemos que Deus falando assim, olha, não adianta você fazer uma casa bonita para você que você não vai comprar nela. Não adianta, né, você juntar muita coisa porque você não vai usufruir dela. E foi exatamente o que aconteceu. O pessoal continua, e o que aconteceu lá com o rei do norte? Acabou. Né? Eles não usufruíram de nada, foram levados cativo e sumiram no mato. Então, assim, a grande alerta para nós hoje é esse. Muita gente está pensando, né, principalmente nesse mundo hoje que nós vivemos de tecnologia avançada, tudo, que nós criamos uma certa sensação de que nós somos os melhores. Né? Então, assim, tem até uma ilustração que fala muito sobre isso. Fala, não adianta você ser tudo isso, né, ter tudo isso, se no final, o seu último ato nessa terra, você nem sua roupa você vai escolher, vão escolher para você, e você vai ser levado num carrinho sem motor, sem nada, quando não levado, né, por outras pessoas, né, aqueles carrinhos que eles falam, né, que leva o caixão empurrando, nem motor tem, né? Então, para você ver como nós somos dependentes de Deus, né? O trecho para essa lição nos mostra a decadência espiritual, moral e social naquele período. Por conta da corrupção no tribunal, o versículo 12 destaca o suborno e a rejeição da causa dos justos. E no versículo 15 surge o apelo para que se faça justiça nesse espaço. Então, assim, muita gente fala assim, a justiça pertence a Deus. Claro, a justiça final é de Deus, mas nós não podemos nos conformar com as pessoas, com certas injustiças feitas, né? E que nós presenciamos, e muitas vezes assim, deixa pra lá, né? Isso aqui tem que doer no nosso coração, né?
Era um tempo de prosperidade econômica naquela época. Então imagina um profeta ter que ler, ele falar uma palavra no meio do pessoal que está tudo bom, tudo bem. Você vai numa câmara aí, né? O pessoal tudo abornado, político ali, e vai falar alguma coisa lá. Não, porque isso, eu tenho tudo que eu quero, viado. O que você está falando aí? Eu não sei se você comentar, que é o seguinte, que a situação econômica daquela época só se tinha visto na época de Salomão. Hein? Pra ter uma ideia. Então, a situação financeira deles estava ótima. Imagina o profeta, né? Vai lá, profetiza isso. Profetizar é você falar em nome de Deus aquilo que vai acontecer lá na frente. E falar, olha, ninguém acredita. Fala assim, que é isso, não, pai? Você tá igual Noé, né? Fazendo a arca no meio do deserto lá. Ninguém acreditou. Mas assim, nós temos que ser fiéis a Deus. O que Deus mandar, né? E muitas vezes assim, não é você ouvir a voz de Deus depois de uma feijoada, né? Você acha que está ouvindo Deus. Então assim, é vida de oração. Amém? Amém. Era um tempo de prosperidade econômica, ninguém precisava passar necessidade. No entanto, o versículo 11 destaca a exploração econômica por parte da elite. Isso aqui não é do jornal de ontem, não. A ganância de algumas pessoas significava a pobreza e a miséria de outras. O juízo de Deus é claro e direto. Aquilo que é conquistado à custa da exploração de outra pessoa não será desfrutado por quem conquistou. É interessante, né, que você vê, trazendo para o nosso contexto de hoje, muitas vezes você vê muitos políticos aí que estão presos, né, vivendo lá, construir aquelas mansões, tem dinheiro escondido até, né, lá nos paraísos fiscais, e o cara está preso. Tem tudo aquilo, mas o cara não está usufruindo de nada daquilo que roubou, né? Por isso, no versículo 12 afirma, porque sei. Quem é que sabe? Senhor. Né? Essa expressão é um aviso, né? Ciência de Deus a respeito de nós, né? Dos pecados do povo. Mesmo que esses declarassem inocência e promovessem constantes celebrações. Então, naquela época, o que acontecia? Vamos lá, levar uma oferta para o templo, né? E Deus está tudo certo. Ainda tinha o sacerdote, né? Que assinava embaixo aqui, né? Mas Deus, de Deus não se zomba, né? Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. O serviço religioso estava intenso, capítulo 5, 21, 24. Não era aquele negócio, né? Vamos dizer assim, a pessoa podia falar, não, é um avivamento, né? Verdade. Tem um pastor até que fala, né, que avivamento não é a tampa da panela explodindo, né? Avivamento é o fundo da panela queimando, né? É o arrependimento. Sacrifícios eram feitos, né, e cânticos entoados, mas do lado de fora do templo abandonavam o direito e a justiça. Isso é considerado por Deus como um erro grave, como transgressão, como pecado. Há pelo menos duas maneiras de se entender o versículo 13. Primeiro, o silêncio se dá como resignação, como alguém que teme pela própria vida e considera suas próprias necessidades, decidindo calar-se, não se envolver. Segunda, alguém que sabe que deve falar, mas deixou de falar por acreditar que essa seria a postura mais sensata, né? Que o pecar por ato ou omissão, né? Ao que parece, Amós preferiu falar, e não deve ser comparado a uma pessoa imprudente por isso, pois estava cumprindo a vontade de Deus. Tá? Os versículos 14 e 15 mostram um apelo, um chamado ao povo para que mudem de atitude. A ausência de juízo se mostra como possibilidade, não como promessa. Hoje em dia, pelo menos, muitas vezes a gente fala do politicamente correto, né? Embora a gente tenha uma opinião, tenha a palavra de Deus que norteia, que respalda isso, mas a gente se cala porque fala assim, não vai ficar politicamente correto, o negócio vai... E muitas vezes a gente peca por omissão. Né?
esse apelo é feito pelo paralelismo das expressões mal e bem e não deixa dúvida quanto às suas aplicações e implicações. Então, tudo que foi denunciado por Amós não é assunto somente do século 8 a.C., principalmente hoje até. Parece que muitas situações de nossos dias estão sendo denunciadas pela boca do profeta. Parece que isso aí foi escrito por um cara que viu a noticiária esse ano aí, esses anos atrás. Né? Portanto, a atitude profética de Amós deve inspirar a atuação da igreja, que também é chamada a ser profética. Né? Não é profecia de coisa, não. É profética, falar a palavra de Deus. Né? Quando Deus mandar, falar. E agir de maneira ética. Na mensagem de Amós, a igreja, nós encontramos subsídios para a sua mensagem profética. Então, essa mensagem, vamos ver que tem alguns itens, né, que o Fernando vai estar compartilhando com a gente agora aqui, né, são os subsídios encontrados, né, para a mensagem profética de Amós. Amém. Amém? Amém, irmãos. Bom dia. Dando continuidade aqui à palavra do orgulho, né? A gente viu que os textos são atuais, né? Só deixando claro em anos, né? Foi um texto escrito há mais ou menos 750 anos antes de Cristo, né? Então, se a gente for ver mais ou menos, é 2.750 anos atrás e os costumes são entrelados, né? Na nossa vez, que nós temos que tirar fora, né? Deixar o Espírito Santo que nos purificar, tirar essas impurezas e mandar embora, né? E o profeta, né? Ele foi levantado justamente, como foi dito aqui, para o quê? Denunciar o quê? A injustiça, né? Porque no meio de tanta riqueza monetária, as divisões sociais a distância social era grande e a população aqui passava fome, né? Os mais pobres, porque eram o quê? Explorados, a justiça não funcionava, né? A religião não funcionava, né? Se omitia. E o que nós vamos ver? Deus vê tudo. Né? Lá no verso 12 diz que porque sei serem muitas vossas transgressões e grave os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Deus sabe de tudo isso. Né? Deus sabe de tudo isso. Sim. E ele levantou o quê? O profeta para o quê? Para anunciar esse erro do povo. Devemos anunciar a ciência de Deus. Deus conhece as nossas transgressões e usa a sua igreja para mostrar ao povo a necessidade de se arrepender e de se converter dos seus maus caminhos. Então Deus usa quem? A igreja. E quem que é a igreja? É nós. É o orgulho, é eu, o Túlio, é você. Né? Para quê? Para as pessoas se converterem dos seus maus caminhos. Mas se nós também estamos andando nos maus caminhos, nós vamos levar para onde essas pessoas? O Túlio não disse aqui, eu aprendo para coisas ruins de fora para dentro da igreja, o que eu vou fazer? Eu vou contaminar a igreja. Né? Então o que? Deus sabe todas as coisas. Deus viu que a injustiça que estava sendo feita na época, vê também a injustiça que é feita hoje também. Porque o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser o mesmo eternamente. Né? Devemos denunciar a falsa religiosidade. Culto sem amor e compromisso é culto vazio. Se você não tem compromisso, não tem amor, é um culto vazio a Deus. Né? Não há mais tempo para uma religiosidade hipócrita, atrelada ao templo, e sem nenhum compromisso com a vida que testemunhe o amor de Deus. Deus procura quem adore verdadeiramente. Isso acontece dentro e fora do templo, com integridade nas palavras e ética nas ações. O que acontece? Nós não temos que ser só crente e pessoas, entre aspas, cristãs, dentro do templo. Nós temos que ser dentro e fora. Né? A gente não pode ser aquele crente que dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra coisa.
Tem nada de crente. Não tem nada de E eu ver. creio que assim, Amós ele foi levantado naquela época exatamente para isso, para denunciar essa iniquidade. A gente fala assim, iniquidade, né? Porque quem estava naquela época, né? Que tinha tudo, todas as riquezas, né? O culto era você viu, né? Eles faziam o culto tremendo. Eles não estavam fazendo aquilo com a intenção, vamos dizer, de enganar Deus. Sim. Eles caíram numa parte da iniquidade em que eles acreditavam que eles estavam fazendo certo. Não que nós fazemos certo, oferecemos grandes coisas para as ofertas, os cultos estão sendo maravilhosos e Deus está agradando. Eles acreditavam naquilo. Por isso que foi levantado o profeta para falar, não, vocês estão errados. Imagina. Mas a religião causa isso. Eles estavam presos à religiosidade. Né? E esse é o perigo hoje. Muitas vezes a pessoa está indo hoje, né, na igreja achando que aqui está agradando a Deus. Não, eu estou indo ao culto, eu estou indo, né? Todas as vezes eu faço isso, eu oferto, eu dizimo, eu estou tranquilo com Deus. Aí levanta o profeta e fala, olha, toma cuidado. Deus está vendo o seu coração. Tem coisa que você está fazendo que está errado. E ele foi levantado em vez para profetizar em Judá, foi para onde? O rei do norte, né? E às vezes também que ele foi levantar para denunciar a justiça. E havia profetas que se mantinham fiéis a Deus, igual Amós. Mas também tinha profetas que o quê? Que faziam agradavam o rei. Então, falavam o que o rei queria. Então, hoje nós também vemos igrejas que se posicionam o quê? De forma diferente do que o Senhor do Evangelho. Contrário até a Bíblia para agradar o homem. Para agradar o homem. Para induzir os membros ao quê? A tomar uma atitude que fora dos padrões do Senhor. Vamos pregar o que aquele cara gosta, porque o dízimo dele é alto. É alto. Você sai daqui, mas está frio. Né? Então, Deus, ele vê o quê? Que é o quê? Que adore verdadeiramente. Em Romanos 12, 3 a 21, encontramos características cristãs de um culto que agrade a Deus. Pensar com moderação e humildade. Está no verso 3. Viver o amor sem hipocrisia. Só de palavras, só de... Né? Oferecer socorro a quem necessita. Promover ações solidárias. Insistir na prática do bem. Amém, irmãos? Então o que acontece? A gente tem que o quê? O Guru falou, a gente tem que praticar o quê? O bem. Que depender de nós, façamos o bem. Tem uma história, né? Que fala que o pastor chegou novo na cidade e na igreja dele, quando ele foi conhecer, todo mundo falando, esse irmão é isso, é benção. Mas ele fez uma pergunta, há quanto tempo não se ganha ninguém aqui? Né? A última pessoa que aceitou o Senhor aqui tem quanto tempo? Aí ele falou, já tinha mais de 5 anos que não ganhava ninguém. Aí ele falou assim, eu vou ver como são verdadeiramente os irmãos da igreja que Deus me deu para pastorear. Aí onde que ele foi? No vizinho mais próximo e nos colegas de trabalho. Aí ele viu que realmente, por que eles não ganhavam ninguém? Porque eles eram até religiosos, de ir nos cultos, né? Mas dava um mau testemunho medonho na vizinhança, aí ninguém, né? Então é preciso viver a vida de Deus, ela é para ser falada a palavra, mas ela é principalmente para ser vivida. Porque quando você fala, você convence alguém, mas quando você vive, você convence várias pessoas, né? Em terceiro, devemos convidar o povo ao arrependimento e mudança de atitude. Se você quer mudança, mas não muda suas atitudes, vai continuar a mesma coisa. Né? O profeta denuncia o pecado, chamando o povo ao arrependimento e mudança de comportamento. Precisamos ter o cuidado de não separar tais fundamentos, pois chamar a atenção do povo sem convidá-lo ao arrependimento torna-se apenas uma postura arrogante de apontar o cisco no olho do irmão ou da irmã sem perceber a trava que se encontra nos nossos olhos.
Mateus 7, 3 assim. Então, às vezes eu olho o cisco que está no olho do orgulho, do Túlio, e eu mesmo estou Com a trave. né? Então a gente tem que pedir o Senhor para nos dê sabedoria, discernimento, para quê? Para a gente primeiro, a gente tem que corrigir a nós. Porque se eu não me corrigir primeiro, não mudar a atitude minha, como é que eu vou dar um testemunho? Como é que eu vou ganhar pessoas para o Senhor? Como é que eu vou profetizar as coisas e as maravilhas do Senhor para a nossa vida? Né? Nós pecamos e todas as pessoas carecem do perdão do Senhor. Uma igreja profética deve ser ética para que a sua profecia não seja apenas hipocrisia. Né? Se a mensagem de Amós inspira o discurso da igreja profética, ela também orienta as ações de uma igreja ética, que seja justa, que não recebe suborno, que não anda por tendências falsas ou para indução de atitudes. Os imperativos presentes no discurso de Amós são ordens para nós. Vejamos, né? Buscai o bem e não o mal. Se a gente pegar e fizer uma análise da situação hoje, a maioria das pessoas hoje às vezes tem prazer em buscar o mal, né? No verso 14, aborrecei o mal e não o bem. O bem e o mal apresentam-se sempre como dilemas na vida cristã. A graça de Deus nos dá força para decidir e seguir pelo caminho certo. A igreja precisa buscar todo o bem e o aborrecimento do mal por meio de duas palavras, das suas palavras e ações. Se eu não, o que vai acontecer? As minhas palavras e as minhas ações têm que andar o quê? Juntas. Né? Tem aquele ditado que fala assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Que exemplo que eu vou dar aí? Às vezes eu não preciso falar faço o que eu falo. Só de você fazer, a pessoa já vai seguir. E as pessoas têm tanta tendência a pegar exemplos maus, né? E a gente dando exemplo mal, a pessoa pega rapidinho. Sim. Agora, quando você dá um exemplo de bem e bom, é um sacrifício. Né? Olha a palavra do Senhor. A gente tenta trazer a pessoa para os caminhos do Senhor, para que eles vivam uma vida de alegria, uma vida de abundância, né? Mas olha a resistência da pessoa. Mas quando você chama uma coisa ruim, chove de gente. Fala, agora. Interessante aqui, ó, né? Nós vemos aqui na palavra de Deus, né? Buscai o bem e não o mal. E depois aborrecei o mal e não o bem. Então é interessante que, tipo assim, buscai o bem e não o mal. Porque o mal, você não precisa nem buscar. Ele vem. E o bem, não, você tem que buscar. Ela não vem bater na sua porta e falar assim, eu sou o bem. Por isso que há um sacrifício em você buscar o bem. Né? E aborrecei o mal e não o bem. O bem, né? O mal você não precisa aborrecer, você não precisa tirar, ela vai chegar. A própria palavra ao dia já basta o seu mal. É interessante, as coisas boas exigem um pouco de sacrifício da nossa parte. Porque o homem sem Deus, naturalmente, ele é mau. Então, nós somos maus, naturalmente. Se você não buscar Deus, a sua tendência é você só fazer coisa ruim. Isso mesmo. Vós que sois maus, né? Sabe dar coisas boas aos seus filhos, né? Então, nós somos maus, né? Por isso nós temos necessidade de buscar né, Deus. O Arthur falou, né? Buscar a presença de Deus, que ele é um carbureto. Faz te amadurecer rápido. Pra gente poder, né? Normalmente coloca banana, né? No carbureto, no instantinho amarelo, né? Porque senão te apodrece, né? De tanta maldade. Né? E também tem que ter cuidado, pegando o exemplo do carbureto também, de não ser um amadurecimento artificial. Né? Por isso que Deus é perfeito. Né? E a gente faz tanto sacrifício, né, quando a gente quer, né? Né? Estabeleceis na porta o juízo. Uma igreja profética não se coloca ao lado da corrupção e nem de pessoas corruptas. São pessoas que a gente não deve, né, misturar. Pelo contrário, se coloca como voz alternativa, que denuncia a injustiça, a corrupção de juiz e outras autoridades.
religiosas ou não. Além de denunciar, ela tem nas suas ações o testemunho de um modo de vida alternativo ao que ela condena, né? Se eu condeno um modo de vida, eu vou viver de outro jeito. Né? Como é que eu condeno uma prática e eu mesmo pratico? Né? Eu condeno o vício, mas eu tenho vício. É verdade. Beber é prejudicial à saúde, mas eu bebo. Então, como é que a minha palavra vai ter peso para uma pessoa que tem problema com álcool, por exemplo? Um exemplo aqui. Né? Não tem um ditado francês que fala, me desculpe por não ouvir o que você falava, porque seus atos gritavam para mim. A pessoa ela presta muito mais atenção no quem eu sou do que o que você fala. Né? E hoje a gente vê aqui que a gente tem que pedir mesmo seu sabedoria, porque a gente muitas mensagens erradas que chegam até a nossa vida, de profetas que dizem que são de Deus para nos desviar do caminho. Sim. Né? Hoje a gente vê também, a gente fala em buscar, né, igual falar assim, buscar para Deus. Hoje nós temos uma facilidade, um acesso para termos a palavra de Deus. Você tem a Bíblia, você pode ver no celular, você pode ver na internet, você pode... Naqueles tempos não, era no falar. Rolo, Quem de nós... Só alguns tinham, né? Só alguns. Nós que regulamos idade aqui, nós três, quem imaginava, vamos falar, 30 anos atrás, 20 anos atrás, que a gente já está fazendo uma transmissão de uma escola dominical pelo celular, gravada, transmitida pelo celular, né? Então, e a gente vê, até o cara comentou o seguinte, nós estamos vivendo analfabetismo bíblico. As pessoas têm sede da palavra, têm fome da palavra, mas não quer buscá-la, né? E lá em Amós 8:11, até tirei esse texto para a gente concluir. 8:11 diz o seguinte, olha só. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então vai haver fome de ouvir a palavra do Senhor, né? E concluindo, a igreja não pode desenvolver uma espiritualidade descompromissada com a luta contra o pecado e o chamado ao arrependimento. Para isso, é preciso ser exemplo de ética, de justiça e de direito. É preciso vencer a tentação e viver de uma forma... É preciso vencer a tentação de viver viver de forma hipócrita, celebrando a Deus no templo e envergonhando-o nas ruas da cidade. Olha só que pelo, né? É necessário que a igreja tenha credibilidade para exercer sua atividade profética. E para isso ela não pode se corromper. Pelo contrário, a igreja profética deve ser a primeira a promover a justiça. Amém, irmãos? Amém. Né? Quais são as dificuldades para a igreja exercer seu papel profético hoje em dia? Então, uma reflexão para nós, né? Como lidar com a tentação de ser profético apenas para fora, para os outros, e não para si mesmo, para dentro, né? Então, que comece de nós, né? Sim. E de nós o quê? E se expanda, né? Amém, irmãos? Amém. Vamos aos avisos, né? Amém. Hoje nosso culto, né? Às 19 horas. Quarta-feira o nosso culto de oração, às 19h30. A escola Kids, domingo às 9 horas. E a de adulto, às 9h30. Amém, irmãos? Se vocês estejam se preparando, né, agendando, para a gente estar sempre aprendendo uma palavra do Senhor. Amém. Os dias das ofertas, né, os irmãos podem estar levando no templo, né? Só aproveitando, o culto está sendo presencial, só que nós só temos 26 lugares. Então, tem que agendar, né? Ver a pessoa que está responsável para dar seu nome, né?
para você participar da comunhão, né? Faz falta na vida da gente. E você também pode estar depositando na conta da Caixa Federal, que o Roberto vai estar pondo aqui embaixo, né? E também pode estar ligando para a gente também, se você tiver alguma dificuldade de fazer o depósito ou de levar na igreja, né? Você pode estar passando a mensagem para a gente ou nos ligando, que a gente irá buscar. Amém, irmãos? Amém. Vamos estar orando para a gente estar encerrando? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças, meu Pai, por mais esse dia maravilhoso que o Senhor nos desse, meu Pai. Sim, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, meu Pai, e falando da Tua palavra, Senhor, Amém. Que tanto nos ensina, meu Pai, e nos fortalece, meu Pai. Amém. Porque sabemos que sem ela não podemos caminhar, Senhor. Ela é a nossa espada, meu Pai, para as lutas do dia a dia, meu Pai. E que Teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria e discernimento, meu Pai, para podermos vencermos a cada dia. Usa-nos, meu Pai, conforme a Tua vontade. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Todos tenham um bom domingo. Amém. Amém. Graças a Deus.